vida. Então eu te convido nessa noite a fazer essa oração, pedindo que o Pai abra a sua mente. Peça ao Senhor Jesus que Ele lhe dê um coração ensinável, um coração que esteja pronto, com a mente aberta para receber a palavra e as verdades do Evangelho. Também vamos orar, irmãos, para que não haja distrações e que você esteja com a sua mente e o seu coração neste culto, né? Vamos esquecer daqueles problemas que nós temos no trabalho, né? Vamos também esquecer das distrações e vamos focar naquilo que o Senhor quer falar com a gente através do seu Santo Espírito, amém? Feche seus olhos então, vamos orar. Pai, nós te louvamos, Senhor, porque somos o teu povo, como nosso irmão leu agora há pouco antes no Salmo. Somos o rebanho do teu pastoreio, ó Pai, e nessa noite, Senhor, nós cremos que o Senhor quer falar conosco. Pedimos, Senhor, que o Senhor abra a nossa mente, abra o nosso coração. O Senhor nos dê o entendimento daquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite, Senhor. Tira toda e qualquer distração, todo e qualquer empecilho, tudo aquilo que vem atrapalhar, para que nós estejamos focados única e exclusivamente naquilo que o Senhor quer nos falar, ó Pai. Abençoe poderosamente a vida de cada um de nós. Coloco a minha vida também diante do Senhor, ó Pai, pedindo que o Senhor me use nesta noite. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Muitas vezes, eu creio que todos nós já pensamos a respeito da vida cristã. Todos nós já pensamos, né, da dinâmica da vida cristã. Virei crente e agora como que é a minha vida? O que vai acontecer daqui para frente? Bom, uma vez por semana eu venho na igreja, coloco uma roupinha legal, estou aqui junto com os irmãos, né, um pouco mais à frente, eu ganho um cargo, vou desenvolver um ministério. Mas a vida cristã é muito mais do que isso. A vida cristã, a gente pode dizer que ela é uma vida dinâmica. A vida cristã é uma vida em que a gente enfrenta muitos desafios. Então a vida cristã ela não é um monólogo de forma alguma. Estamos então numa grande jornada aqui na Terra. E a gente pode dizer que muitos desses desafios, ou o maior desse desafio, é nós permanecermos firmes na fé. Eu creio que esse é o grande desafio de todos nós, cristãos, permanecermos firmes na fé. O tema que nós vamos trabalhar então nessa noite, que eu trago para os irmãos, é vida cristã em movimento. Então eu te convido a abrir tua Bíblia lá em Hebreus capítulo 12, nós vamos estar lendo dos versos 1 até o verso 3, Hebreus 12. Vida cristã em movimento. A palavra do Senhor nos fala no versículo 1: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Versículo 2: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossa alma. Amém. Meus irmãos, nós vemos aqui que o autor de Hebreus, ele traz o desafio da vida cristã como uma grande corrida. Ele faz uma analogia como uma grande corrida, e é sobre isso que nós vamos falar. E assim como uma corrida, nós precisamos estar preparados, nós precisamos ter foco. Temos alguns irmãos aí que são esportistas e sabem muito bem disso aí. O nosso irmão Michel é um deles,
que para enfrentar um jogo de 90 minutos tem que ter muita preparação, e assim é uma corrida também. Precisa ter preparação, concentração, foco. E a corrida cristã, ela não é diferente disso, né? Por isso nós vemos aqui no slide as pessoas correndo, se movimentando, umas mais na frente, outras mais atrás, mas o povo lá em movimento. Mas a verdade, meus irmãos, é que nessa corrida cristã, nessa carreira cristã, nós vamos passar por momentos de dificuldades, por momentos bons, momentos ruins, coisas boas vão acontecer e também coisas que a gente não gosta também vão acontecer. Às vezes, erroneamente, nós pensamos que por sermos cristãos, nós estamos blindados e que as coisas ruins não podem nos acontecer. E é interessante que até as pessoas que não são crentes, que não conhecem Jesus, às vezes pensam assim também. Olha o fulano lá, vai na igreja e olha o que aconteceu com ele, viu só? Aquele cara que nem vai na igreja, nunca foi, mas ele acaba julgando, né? Veja bem, o rapaz ali que está sempre tocando no louvor, na bateria, olha o que aconteceu com ele. As pessoas acabam julgando, meus irmãos. Mas a gente sabe que isso faz parte da nossa caminhada, né? Então, os hebreus, eles estavam passando por uma dificuldade. Esses irmãos, na qual a carta é direcionada, estavam passando uma dificuldade nesse momento, né? E essa dificuldade estava indo a ponto deles quererem abandonar a fé em Jesus. Esse era o dilema que esses irmãos estavam vivendo naquele momento. Esses eram irmãos que vinham vindo, eles haviam sido convertidos, eles eram judeus, eles haviam sido convertidos do judaísmo, eles tinham aceitado a Jesus, reconhecido a Jesus, mas diante de uma grande perseguição, diante desses obstáculos, principalmente da perseguição, eles estão bambeando, eles estão querendo retroceder, estão querendo voltar ao velho costume do judaísmo, estão querendo voltar para a velha aliança, a fim de se livrar da perseguição, porque às vezes é mais fácil voltar, dar um passo para trás do que ir para frente, né, irmãos? Mas isso não é o que a palavra de Deus nos ensina. Então, meus irmãos, esses irmãos que recebem essa carta, eles recebem um chamamento, eles recebem um convite, um chamado para ser perseverantes, para eles perseverarem na fé. Então, meus irmãos, nós também, creio que todos nós conhecemos pessoas que em algum momento já andou com Jesus, né? E que conheceu a Jesus, estava com Jesus, depois volta e não quer mais saber de Jesus, abandona a fé. Então, isso é uma das coisas que nós já vimos também, pessoas querendo voltar à velha vida, né? Querendo abandonar a fé. Aqui nós temos, no Leonard Ravenhill, a vida cristã só pode ser vivida de uma forma. Qual é a forma? A forma de Deus. Uma frase para nós pensarmos. A vida cristã só pode ser vivida de uma forma, a forma de Deus. Então, aqui nós vemos, na leitura desse texto, capítulo 12, o autor ele começa falando portanto. Essa palavra portanto, ela está indicando que está fazendo uma ligação. O que ele vai falar agora com aquilo que ele tinha falado no capítulo anterior, no capítulo 11, no versículo 39. Então ele está fazendo uma ligação ali. Ele está ligando com o que ele estava comentando anteriormente. Ele quer trazer a ligação na seguinte frase, né? Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho. Ele está falando dos heróis da fé. E ele está trazendo essa palavra para esses irmãos como um exemplo. Portanto, assim como eu falei agora há pouco, essas pessoas, esses heróis da fé, todos eles que obtiveram um bom testemunho. E aqui o autor está encorajando os irmãos, né? E nós precisamos considerar também, meus irmãos, essa palavra para nós, para a nossa vida, porque a palavra do Senhor traz como testemunho os patriarcas, esses heróis da fé, que conseguiram, apesar da dificuldade, fazer essa corrida
que nós estamos propostos hoje. A história de cada um deles traz os desafios, isso serve de motivação para nós. Assim como eles enfrentaram problemas, nós também vamos enfrentar. Mas assim como eles venceram, superaram, nós também vamos superar. Então vamos ver aqui alguns pontos citados nessa palavra que nós lemos e nós vamos trazer uma aplicação prática para a nossa vida. Primeiro ponto, meus irmãos, que nós vamos falar é que nós precisamos abandonar algumas coisas. Nessa corrida cristã é necessário que nós abandonemos algumas coisas. Então, o que você precisa abandonar? Então, no texto que nós lemos, fala assim no versículo 1: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado. É necessário nós abandonarmos o peso para que nós consigamos correr. Ninguém consegue correr carregando uma mochila com fardo nas costas, num peso. Pelo contrário, você tem que estar livre para poder correr. Então, meus irmãos, existe uma diferença entre o peso e o pecado. O texto fala que nós devemos desembaraçar de todo o peso e do pecado. Nem todo peso é pecado. Então nós vemos aqui, irmãos, que alguns dos pesos que nós precisamos nos livrar. Então nós temos aqui a imagem, um quadrinho ali, onde o personagemzinho ele fala: não sei porquê, mas parece que estou ficando para trás. Ele está carregando um reboque ali, com muitos pesos, que está atrapalhando a corrida dele. Então, um dos pesos que nós temos que eliminar, que nós temos que deixar para trás, é a ansiedade, aquela preocupação em excesso, Esse é um dos pontos. Então existem pessoas que estão tão preocupadas, que elas não estão conseguindo viver, estão adoecidas. Por quê? Pela ansiedade. A preocupação com a vida financeira, a preocupação com a saúde, preocupação com a família, Não que isso não seja importante, meus irmãos, claro que é, e nós nos preocupamos mesmo com isso, mas a preocupação em excesso, é isso que nós citamos, aquela preocupação que faz com que você viva numa ansiedade, em demasia, e a gente não consegue viver a realidade do hoje, preocupado com o amanhã. Nós temos aqui uma frase de Charles Spurgeon, que fala assim: a ansiedade não tira o problema de amanhã, ela só tira a paz de hoje. Muitas vezes tem um problema para enfrentar amanhã, tu está tão preocupado que você não vive o hoje. E às vezes aquele problema de amanhã nem é tão grave, às vezes nem acontece aquilo. Mas a preocupação te tirou o sono, você não consegue dormir. Então a ansiedade, a preocupação em demasia, elas tornam um peso muito difícil de carregar. Chega a ser insuportável. É pesado demais ficar na expectativa do desconhecido. Algo que nós não temos o domínio, algo que nós não temos o controle. Então, meus irmãos, temos também outros pesos, Outro peso que nós temos que nos livrar é o rancor. A quantidade de pessoas rancorosas, Muitas vezes, devido a um problema do passado, uma amargura, uma ferida que não foi cicatrizada, a pessoa acaba vivendo aquele passado e muitas vezes faz questão de não se esquecer. Fica se lembrando e remoendo aquele rancor dentro do coração. E isso acaba prejudicando muitas vezes até no relacionamento com as outras pessoas, porque ela já vem amarga. Então muitas vezes, irmãos, a gente não está nem pensando nisso, mas isso aí pode estar sendo um peso para a tua caminhada com Cristo. Então faça um exame. Talvez o rancor, tem pessoas que têm rancor da igreja. Conheço algumas pessoas que conheceram a Jesus, estiveram numa igreja, hoje não vão em lugar nenhum, e elas estão todo momento, toda publicação na rede social é criticando a igreja, criticando o pastor, criticando irmãos, é só aquilo. Não curou, faz 4, 5, 6 anos que está ali, todo dia, Então um rancor muito forte, dando um mau exemplo. O outro peso, meus irmãos, é a culpa. A pessoa às vezes cometeu uma falha no passado, cometeu um erro, e que não conseguiu se consertar ainda, não conseguiu se curar dessa culpa, não se perdoa.
comum vermos, às vezes, aquelas pessoas no final da vida, tá lá no hospital, começa a olhar para trás e diz, vivi errado, fiz coisas erradas, né? Em vez da pessoa pensar, não, vou me redimir, vou me livrar, não, ela continua dizendo, mas agora não tenho o que fazer, já é tarde demais, não consegue se livrar dessa culpa, né? E aquilo que aperta o coração, e se esquece, meus irmãos, que em Cristo todos os nossos pecados foram perdoados. Jesus nos liberta de toda a culpa. Jesus quer tirar esse peso da nossa vida. Também tem o peso da vergonha. A pessoa tem envergonhada, ela não quer assumir a sua posição de cristão, né? Então aquele medo muitas vezes de ser julgado pelos colegas, de ser excluído do grupo de amigos, né? E acaba ficando com vergonha. O que será que as pessoas vão pensar de mim? Eu assumi como cristão. Então isso às vezes é um peso que está amarrando aquela pessoa de se desenvolver na fé. E também, meus irmãos, tem um outro peso que eu creio que seja um dos mais perigosos e que atrapalham muito na nossa vida cristã, que são as distrações. Esse realmente é muito perigoso. Precisamos prestar atenção, né? A quantidade de distrações que nós temos no dia de hoje. A todo momento nós estamos sendo superestimulados numa distração. Onde a gente se sente entediado, tu já busca numa rede social, no celular. A gente sai na rua, para qualquer lado que tu olha, as pessoas estão aqui com o celular na mão, feito um zumbi, né? Nem sabe o que está acontecendo do lado, está ali assim que não está enxergando nada. Por quê? Porque as pessoas estão precisando disso, né? Na busca de uma relaxada, de descontrair, ela tem que estar com a mente ocupada, então ela se distrai a todo momento, né? Só que essa distração, ela acaba consumindo algo que é muito importante, ela rouba uma coisa de nós, essas distrações, que é muito importante, que é uma coisa valiosíssima, que todos nós temos, que é o nosso tempo. As distrações, elas roubam o nosso tempo. Distrações, meus irmãos, é tudo aquilo que nos tira do foco. E aqui vale nós pensarmos, né, se cada um de nós pesquisarmos quantas horas por dia nós mexemos no celular. Lá no celular tem um aplicativo, lá você abre e vê ali, um controle lá, quantas horas por dia a gente ficou nas redes sociais. Muita gente se espanta e diz, não pode estar certo isso aqui. O tempo passou voando, eu nem vi. 4 horas no Facebook, meu Deus, não pode estar certo isso aqui. São distrações. E por outro lado, 10 minutos numa meditação diária é difícil, porque não dá tempo. A gente não consegue. É muito difícil tirar esse tempo, porque a minha vida é muito corrida, veja bem, é 10 minutos, né? Já perceberam isso aí, meus irmãos? Olha quantas coisas nos distraem, nos tiram do foco, como nós temos um propósito. Falar em propósito, nós temos um propósito nas células, né? Os irmãos que frequentam, que participam, sabem. Nosso propósito é que tenhamos todo dia 10 minutos, olha só, 10 minutos de devocional, todos os dias. Irmãos, pasmem, nós durante muito tempo, né, Giovanni, a gente esteve aqui reunindo os líderes de células, enfim, e daí sempre vinha aquela pergunta, a gente fazia um check-in, como tal tua devocional está em dia? Muitas vezes dizia, olha, não consegui. 10 minutos, meus irmãos, a gente não consegue às vezes, e a gente acaba se distraindo e perdendo o foco em coisas que não são importantes na nossa caminhada cristã. Claro que ter um momento de relaxar é importante, claro que é, né? Uma distração é importante, mas a gente precisa ter cuidado com isso aí, porque isso está roubando o nosso tempo, e muitas vezes essas distrações, elas estão nos impedindo de avançar na nossa caminhada cristã, nos avançar nessa corrida cristã, né? E nós precisamos nos livrar. E daí a pergunta essa noite, irmão, qual que é o peso que você precisa se livrar? O que você precisa deixar fora? Eu dei alguns exemplos, né? Ansiedade, rancor, culpa, vergonha, distrações, mas a lista pode ser grande. Mas de fato, muitas vezes nós estamos carregando alguma coisa que nós precisamos nos livrar. Às vezes até é má companhia, alguém que não serve para ser nosso amigo, que só te bota para baixo, né? Então vale o exame para todos nós, né? Um outro ponto, meus irmãos, que eu gostaria de tratar com os irmãos é: fuja do pecado. Todos nós precisamos fugir do pecado, né?
Aqui o Billy Graham, o pastor Billy Graham, né, ele fala uma frase muito bacana. Toda vez que o homem pensa em navegar para longe de Deus, o diabo tem sempre um barco pronto. Toda vez que a gente quer se afastar de Deus, vocês perceberam isso aí, irmãos? Quer se afastar, navegar para longe de Jesus, longe de Deus, o diabo já está com o barquinho pronto, vai por aqui. Então, meus irmãos, fuja do pecado e tenha uma vida mais próxima de Jesus, né? O texto que nós lemos, ele fala aqui do peso e do pecado. Todos nós sabemos o que é pecado, mas é interessante a palavra que ele fala. Ele fala assim, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado. Nós temos que nos desembaraçar. Palavra difícil que a gente nem usa quase no dia a dia hoje, né? Mas a conotação que o texto está trazendo aqui para nós, né, é uma conotação de algo que é difícil. Não é uma coisa fácil. Se desembaraçar. O que seria isso, né? Desembaraçar é algo que está emaranhado, está envolto em você, algo que está enredado na tua vida, né? Te enrolando, te prendendo, e que você precisa se livrar, tá? Então isso é importante. O pecado, ele precisa ser abandonado para que nós possamos avançar na carreira, na nossa caminhada com Cristo. O pecado, meus irmãos, ele nos transforma em derrotados. O pecado, ele nos deixa frustrado, ele nos deixa envergonhado perante Jesus. E muitas vezes a gente não está conseguindo correr porque a gente se sente envergonhado, triste, e isso traz um cansaço muito grande. Além disso aí, o pecado, ele nos afasta da comunhão com Jesus. Então nós precisamos largar isso. E é interessante que esse texto, ele fala que esse pecado que tenazmente nos assedia, tenazmente. O que é tenazmente? Quer dizer, com afinco. O pecado que a todo momento, com afinco, de uma forma contínua e intensa, ele está nos assediando. O que seria assediar? Está nos cercando. Olha como o texto fala, irmãos. Então isso não é fácil. Não é fácil. Então aqui nós vemos coisas que são muito importantes, que nós precisamos nos livrar, tirar do nosso coração. Uma delas é o peso e outra o pecado. Mas como nós vamos livrar do peso e do pecado? Como? Duas coisas são muito importantes para isso. Uma delas é oração e a outra, meditação na palavra. Por isso eu volto e falo desse propósito que nós temos de diariamente tirarmos 10 minutos, esse é o nosso propósito, irmãos, como igreja, 10 minutos para meditação na palavra, para devocional e uma oração. 10 minutos. Quando nós fizemos isso aí, nós vencemos o pecado. Faça isso, meus irmãos, aceite esse desafio, eu tenho certeza que a sua vida vai mudar. Jesus vai agir na tua vida. 10 minutos de oração diariamente, 10 minutos. Tenha esse momento, tenha esse encontro com Jesus todos os dias, né? Nós temos aqui uma frase que eu quero trazer para os irmãos, do John Knox. Esse camarada aqui é o fundador do presbiterianismo. Ele fala aqui, que nem um dia termine sem ter recebido algum conforto da palavra de Deus. Que nem um dia termine. Nesse momento nós estamos meditando na palavra do Senhor. O Senhor está falando conosco. Mas quantos dias a gente passa sem ler um versículo da Bíblia? Sem meditar na palavra do Senhor? Nosso alimento espiritual, que a gente tanto fala, assim, como a gente não fica um dia sem comer, né? Sem beber água, a gente não fica, o nosso corpo pede por isso. E assim é o nosso alimento espiritual, né? E outro ponto importante, meus irmãos, que o texto nos traz: saia da inércia. Saia da inércia, corra, avance. Esse é um imperativo no texto que nós lemos, né? O texto fala que nós devemos correr, né? Corramos com perseverança. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Não fique parado. Corra, ande, se movimente. Por isso que a vida cristã é em movimento, meus irmãos. Às vezes nós queremos economizar.
vamos se economizar, não vamos fazer muito esforço, vamos ficar quietinho, né? E tem algumas coisas que nos tiram da zona do conforto. A vida cristã, conforme a gente falou lá no início, ela é dinâmica, ela não é uma vida parada, né? E aqui, meus irmãos, nós temos um texto, né, em que o Senhor, Moisés, né, ele chega para Deus, né, e pede ajuda, lá em Êxodo 14, versículo 15, e o Senhor diz para Moisés, diz o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Naquele momento em que o povo estava encurralado entre o mar e os egípcios, e o que nós vamos fazer agora? E Moisés abre o mar vermelho e Deus manda que o povo marche, que o povo avance, que o povo vá em frente. Tem momentos, meus irmãos, que não adianta a gente ficar só orando. Vamos ser espirituosos, vamos fazer um jejum de oração. Não, Deus falou, marchem, vão adiante, eu estou com vocês. E na vida cristã também é assim, vamos avançar, temos que andar para frente, marchar. E nesse texto, irmãos, que nós lemos, nós temos pelo menos 4 características desta corrida cristã. 4 características que o texto nos fala, apontadas nesse texto, eu quero que você confira comigo. A primeira característica é que você não está correndo sozinho. Você não está correndo sozinho, nós somos uma família, é o que nós falamos hoje, nós somos uma família para pertencer, porque o verbo que fala aqui é corramos, né? Corre sozinho, vai lá meu filho, sai e vai-te embora. Não, corramos. Essa é uma tarefa para todos nós. Todos nós que aqui estamos, meus irmãos, nós estamos nessa corrida. Nós estamos vivendo a nossa vida cristã junto. Nós não fomos feitos para caminhar sozinho, para corrermos sozinho. E isso é bom, isso é importante, porque nessa correria que nós estamos, nessa corrida cristã, nós temos irmãos que estão junto com a gente. Irmãos também que têm problemas que nem nós, irmãos que são falhos assim como nós somos falhos, irmãos que têm limitações assim como nós temos, irmãos que durante a corrida vão se sentir cansados, e daí um irmão vai dizer para o outro, vamos em frente, vamos correr junto, e muitas vezes você vai dizer isso para o irmão, vamos em frente, vamos correr junto, não desista. Então, meus irmãos, nós precisamos lembrar disso aí, que nós vamos ter sempre um irmão que vai te dar força. Por isso, você não está correndo sozinho. Aqui a nossa igreja, nós sempre dizemos que não é um lugar para frequentar, mas sim uma família para pertencer. Muitas vezes você não vai ter um amigo aí fora, um familiar seu de sangue que vai te acompanhar nessa corrida cristã, mas aqui você vai ter muitos irmãos. O outro ponto é que essa corrida deve ser corrida com perseverança. Perseverança, ou seja, não é uma coisa muito fácil, né? A perseverança ela é a chave, meus irmãos, para qualquer projeto que nós tenhamos, para qualquer empreitada. A perseverança é fundamental. Perseverança quer dizer de forma contínua, sem parar. Assim como o pecado tenazmente nos assedia, nós também temos que correr com perseverança, temos que ter intensidade nessa corrida. A corrida da fé, ela é uma maratona, ela não é uma corrida de 100 metros, ela é uma maratona, que você vai ter que ir correndo, vai ter um momento que você vai ter que dar uma diminuída no ritmo, outras correr um pouco mais, e às vezes vai dar vontade de desistir da corrida, às vezes você vai achar, não vou conseguir, mas nós não podemos desistir, né? Precisamos ser perseverantes. Nós vemos os exemplos dos heróis da fé, que nós lemos lá no início, eles foram perseverantes, e o que esses heróis da fé, os patriarcas tiveram, meus irmãos? Eles tiveram fé. Através da fé deles, eles deram um bom testemunho. Mas não era só a fé. Todos eles, nós lemos no versículo capítulo 11, na sua casa, se você ler, você vai ver que todos eles tinham fé e tinham ação junto na fé. Homens que através das ações deles, eles provaram a fé. Foram pessoas que fizeram a diferença naquela geração onde eles viveram. Todos eles tiveram ação. Alguns tiveram que abandonar suas famílias, enfim, todos eles caminhar para obedeceram aquilo que o Senhor mandou e tiveram ação forte. Então, meus irmãos, ser perseverante é saber que vai precisar superar obstáculos, mesmo querendo
desistir mesmo estando cansados. E também a corrida, ela tem uma característica, que ela é uma corrida que ela tem um propósito. Por isso que ele fala, a corrida que está proposta. O próprio Senhor, o próprio Deus, Ele nos dá esse propósito. Nós precisamos correr. Deus nos fez para isso, né? Essa corrida, ela está proposta, nos está proposta. A própria palavra de Deus, ela fala muito disso aí. Se nós lermos Tiago, vai falar muito, né, do propósito da nossa vida para o nosso crescimento. A própria tribulação, ela traz crescimento para nós. E também, meus irmãos, a outra característica é que nós devemos correr olhando para Jesus. Nós precisamos correr focados. Muitas vezes nós perdemos o foco naquilo que é importante. E aqui fala que nós devemos, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Nós precisamos correr olhando numa direção. Todos nós sabemos que quando a gente desvia o olhar, quando a gente perde o foco, a gente não tem o mesmo rendimento. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 14, conta a história que Pedro e os apóstolos estavam no meio do mar, numa tempestade muito forte, num barquinho, e já chegou o momento que eles não aguentavam mais, e daí Jesus vai ao encontro deles, andando por sobre as águas. E o que Pedro fala? Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo. Olha como ele é corajoso. E Jesus diz, vem, pode vir. E vai lá o Pedrão, começa a andar por sobre as águas. E ele está olhando para Jesus, ele está focado em Jesus e ele começa a andar. Só que daí, num momento ele pensa, acho que vem a lógica dele, ele começa a pensar, mas o que está me acontecendo? E ele começa a olhar para os lados. E o texto fala que ele começa a reparar na força do vento. Ou seja, ele para de olhar para Jesus e ele olha para as circunstâncias. E quando ele começa a olhar para a força do vento, ele tem medo. E muitas vezes, meus irmãos, na nossa vida, na nossa corrida, na nossa caminhada cristã, nós começamos a olhar demais para os lados. E a gente perde o foco em Jesus e a gente sente medo, né? E daí parece que a gente começa a afundar. Aqui, por isso que o texto fala que durante essa corrida nós devemos olhar, olhando firmemente. E o texto fala que o verbo, ele está no gerúndio. Esses verbos tem indo, ando, olhando. E o que é um verbo do gerúndio? Eu fui até pegar lá no dicionário o que fala. Olhando está flexionado no gerúndio. A principal característica é indicar uma ação contínua. Ação contínua, olhando todo momento. Seja uma ação que está em andamento, não finalizada no momento que se fala. Por isso, assim, olha para Jesus. Então dá uma olhadinha e volta. Não. Olhando constantemente, olhando a todo momento, para você não perder o foco. Olhe para Jesus. Jesus, meus irmãos, ele precisa ser o foco da nossa corrida. Se não for o foco, a gente não vai conseguir essa corrida cristã. Nós vivemos num momento em que o evangelho cristocêntrico parece estar sendo deixado de lado. O antropocentrismo, que é o homem no centro, parece que é mais importante. Não, você é o mais importante. Mas a palavra de Deus fala que é Jesus o mais importante. O evangelho, ele é cristocêntrico. Todo evangelho, ele aponta para Jesus. Por isso que Hebreus, ele vem desenvolvendo isso. Ele fala nos patriarcas e ele fala que Jesus é superior aos patriarcas. Por isso nós temos que olhar firmemente para Jesus. No nosso dia a dia, em todos os momentos, quando é vontade de pecar, tem que olhar para Jesus. Ele precisa ser o foco, ele precisa ser o centro da nossa vida. Jesus, ele escolheu se entregar por nós. O texto fala que ele não fez caso da grande desonra que era morrer na cruz sendo Deus, e ele venceu a morte para nos dar vida. E no versículo 3, por fim, ele fala: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Então Jesus, nós temos que considerar ele, esse homem, Jesus, que é o nosso grande exemplo, ele que é o nosso Senhor. Nós temos que considerar tudo o que ele fez por nós, tudo que ele venceu, para que nós tenhamos a nossa vida, meus irmãos.
Se em algum momento nós tivermos vontade de desistir, nós temos que lembrar disso aí. Considera, pois, a Jesus. Olhe para Ele, considere Ele, que você vai ter forças para a tua caminhada. Meus irmãos, caminhando para o final, nossa reflexão no texto dessa noite, 4 perguntas. O que tem te impedido você de avançar na carreira cristã? Qual é o peso e pecado que você precisa abandonar, mas abandonar imediatamente? O que tu precisa lançar fora hoje, não amanhã? A gente sempre tem aquele costume, semana que vem eu começo o regime, a dieta. Não, agora, hoje. O que tu precisa abandonar hoje? Qual o peso, qual o pecado? Aquele pecado da estimação? Qual o peso que é ruim demais de tu carregar? Segunda pergunta, segunda consideração, não é uma pergunta. Lembre-se, você não está correndo sozinho. A família está correndo junto contigo. Então, aproveite para se aproximar um pouco mais dos irmãos, ter momentos de comunhão com os irmãos, busque se aproximar mais da família da fé e também que você seja bênção para aquele irmão que muitas vezes esteja desistindo da caminhada, com incentivo. Às vezes a gente falha, irmãos, ontem falávamos na nossa célula, tal coisa é difícil, é verdade, é difícil mesmo, dá um ânimo para o irmão. Que isso, meu irmão? Vamos caminhar, vamos correr, vamos lá, vamos exercitar a nossa fé. Terceiro ponto, não olhe para as circunstâncias, mantenha o olhar fixo em Jesus. Não olhe para as circunstâncias, olhe para Jesus. E o quarto e último ponto, não se esqueça, Jesus venceu a morte para te dar vida, Ele é o nosso grande exemplo. Amém? Vamos fechar nossos olhos, vamos orar, pedindo que Jesus nos abençoe nessa caminhada cristã, meus irmãos, que nós tenhamos força, que nós não venhamos a desistir. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, ó Pai, pela tua palavra. Nós te louvamos, Senhor, porque apesar da nossa limitação, apesar de sermos fracos e falhos, ó Pai, o Senhor Jesus é o autor e consumador da nossa fé. A tua palavra fala, Pai, que nós precisamos abandonar algumas coisas, nos livrar daquilo que tem nos impedido de avançar na fé. Senhor, nos dê conhecimento, ó Pai, nos dê discernimento, ó Pai, para ver aquilo que está nos atrapalhando e que nós venhamos a abandonar. A tua palavra fala que nós devemos olhar firmemente para Jesus, nosso Senhor, porque Ele venceu no nosso lugar. Mesmo nós sendo falhos, pecadores, o Senhor Jesus, Ele venceu. E hoje nós temos livre acesso ao Senhor. Nós te louvamos, ó Pai, por isso. Que o Senhor esteja trabalhando, ó Pai, cada um desses pontos nas nossas vidas, ó Pai. E que o Senhor, ó Pai, faça com que todos nós tenhamos comunhão uns com os outros e contigo nessa corrida cristã, ó Pai. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém.